Isso até que eu ia lhe perguntar, porque na época do Covid, quando a pessoa estava com o problema do vírus e tudo mais, uma das coisas que o pessoal falava mais é bulimia pulmonar, né? Embolia. Embolia pulmonar, e também líquido no pulmão, aquela coisa toda que dificultava a respiração e tudo mais. Então, numa situação dessa também, o pulmão pode acumular líquidos Pode acumular, também, vai fazendo uma congestão e vai prejudicando a respiração e tudo mais. Exatamente. E esse líquido pode ter sido o que vazou aqui. Sim, pode ser. E você vê que a postura do crucificado ali, embora essa foto aí está mostrando aquele formato que não é bem o mais defendido hoje, mas ele ilustra algo similar, que é como o corpo era torcido de maneira que o ciático ali grita, né? Você tinha, voltando aqui para uma pergunta que você tinha feito, acabei não respondendo, se a mão, né, um prego na mão poderia sustentar um corpo. Rasgaria, né? Ou seria mais aqui na região do punho. O que esses estudos mostram, baseado em alguns achados também de situações semelhantes, é que se fosse apenas um prego na palma da mão, não sustentaria. Precisaria ter alguma corda também, alguma coisa a mais, ou já se fosse no punho, sim, poderia sustentar. É o que os estudos mostram. Se bem que tem um outro detalhe também, que o doutor... Aqui estão alguns que defendem a possibilidade de ter sido na mão, porque tendo a sedícula, que é o banquinho... sim, se tiver. Eu digo se não tiver nenhum outro apoio. Tendo sedícula, então ele não rasgaria, né? Isso. Porque com apoio, sim, mas sem apoio... Porque Isaías fala, nas palmas das mãos te tenho gravado, e ele mostrou para Tomé as mãos e os pés. Sim. Então aí tem duas explicações. Um pensa que Yad pode ser tudo isso aqui, ou que ele mostrou para Tomé só as palmas das mãos. Sim. E tem mas uma coisa que se mostra muito todos esses artigos é que, como você bem comentou, Rodrigo, a grande variabilidade, né, como os romanos faziam isso, assim, sem média execução, né? E sempre com tons de crueldade. E tem um doutor chamado Frederick Zugby, que você mencionou aquela hora que usaram até cadáveres e tudo mais. Ele foi um deles, ele era um anatomista de Nova York, meio malucão. E ele usou tanto voluntários que ele criou um tipo de luva especial que ela tinha a mesma rigidez de uma pele humana. Sim. E ele colocava as pessoas para lá e ele percebeu que o corpo não inclinava nesse forma humana. Foi depois do Yohanan Ben Hagakol. E ele também usou cadáveres de indigentes, ou que a medicina dava, e ele colocou e o corpo não caía. Porque quando você coloca os pés para trás, daquele jeito que eu falei, e apoia a sedícula aqui, o corpo ele não tomba para frente. Ele fica forçadamente para trás. Porque se eu prego aqui, ele não tem como cair para frente. Só que isso dificulta demais a respiração. Então é uma coisa humilhante. A pessoa... ela ficava agonizando dias e dias ali, era insultada vez após vez, sabe? Então, assim, era algo terrível. E eu fico até muito emocionado de falar isso. E de um lado de um médico, né? Até agradeço ao doutor Ricardo por ter vindo aqui, porque ser médico clínico, acadêmico como ele é, diretor da faculdade de medicina, em Hortolândia, né? Que lá no mesmo UNASP que eu dou aula, só que no campus Hortolândia. Faculdade de Ciências Você Médicas. conheceu o campus de Engenheiro Coelho, onde tem o museu. A Faculdade de Ciências Médicas fica no campus de Hortolândia. E ele é o diretor de lá, um dos coordenadores e diretor do curso. E que ele falaria com mais propriedade essas questões médicas do que eu. Agora, apesar de toda a alegria e satisfação de estar com o médico aqui, o que eu vou falar agora no programa parece que vai desautorizar tudo o que ele falou e toda a conversa que tivemos até aqui. Sabe o que eu vou falar? Tudo isso que foi descrito aqui não foi nada. Como assim? A angústia maior que Cristo passou foi a angústia espiritual. Porque se Jesus sofreu apenas a parte física, que diferença haveria entre a morte de Jesus e a morte de uma outra pessoa que também morreu crucificado? Jesus não foi o único crucificado. Tinha dois ladrões do lado dele. Tinha dois ladrões do lado dele. E a descrição médica que você deu aqui para a crucifixão valeria para Jesus ou para qualquer outro dos milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas que foram crucificadas. Então, se eu não fosse um religioso, eu perguntaria assim, tá, que pena que Jesus passou por isso, mas qual a diferença? Qual a diferença? A diferença, meus amigos, não está naquilo que nós vimos, mas está naquilo que nós não vimos.
O Vilela tá com um crucifixo aqui no peito. Não sei se dá para mostrar aqui, olha. Por que você tem a representação de Jesus crucificado e não de Yohanan ben Haggakol ou qualquer outro que foi crucificado? Não é tanto a dor física. Ela foi importante, impacta a gente. Mas não é ela que torna o sacrifício de Jesus diferente. Se torna apenas mais um. Mas a dor espiritual que ele passou, ninguém experimentou. O livro de Hebreus fala que ele sofreu a morte por toda a humanidade. Isso significa, Vilela, doutor Ricardo, você que está me assistindo, pensa agora naquele momento de maior angústia de sua vida. Você quase acabou com sua vida. Você pensou que não tinha mais saída. Pensou? Pensa em todos os momentos angustiosos da sua vida. Pensa em toda a culpa que você já carregou por alguma coisa que você fez de errado. Agora multiplica isso pelos bilhões e bilhões de vidas que estão ou já passaram por esse mundo. E ainda por aqueles que vão nascer. Pega tudo isso e coloca num único ser humano, Deus em forma humana, na cruz do Calvário. Foi a dor de Cristo naquele momento. Quando ele clama, Elahi, Elahi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Uma ruptura de dor terrível. E logo depois, quando ele fala, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele estava entregando realmente a vida para que eu e você possamos não sofrer para sempre. Então sabe o que significa tudo isso? Eu vou dizer para você. Toda a dor que eu já enfrentei, que eu enfrento, ou que você enfrenta, ela tem data de validade. Sabe por quê? Porque ele morreu na cruz do Calvário. É porque ele morreu na cruz do Calvário que você pode ter esperança hoje de rever, através da ressurreição, aquele ente querido que a morte levou. É porque ele morreu na cruz do Calvário que você hoje tem a possibilidade de ser salvo, aceitando-o como seu salvador pessoal. É porque ele morreu na cruz do Calvário que talvez você hoje tenha a oportunidade de estar vivo, desdenhando de tudo isso. Agora, Dr. Ricardo Vilela, eu falo com vocês uma coisa. Se tudo que nós falamos aqui só chegar como informação histórica, nós perdemos 2 horas de podcast. Como assim, Rodrigo? Foi tanta coisa legal que foi falada aí, o prego, tudo. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Quando o World Trade Center caiu, eu estava dando aula lá no NASP, lá em Engenheiro Coelho. Eu me lembro como se fosse hoje. Foi aquela comoção, o avião bateu nas Torres Gêmeas, bateu na primeira, depois chocou contra a segunda, ninguém sabia direito o que era, pelo fuso horário de Nova York, que estava um pouquinho depois do nosso, né? Aquela coisa toda, ninguém entendia o que estava acontecendo, todo mundo comentando, mas eu dei minha aula normalmente. Sabia que era uma coisa séria, em sala de aula os alunos oraram, nós paramos, era aula de teologia, eu coloquei os alunos para orarmos para o que estava acontecendo, mas eu dei prova naquele dia, que eu me lembro, eu corrigi trabalhos, eu levei meu carro para lavar na parte da tarde, a minha rotina não mudou nada, mesmo em face à tragédia do World Trade Center. Agora, imagine que naquele dia a Laura estivesse dentro do World Trade Center. Se ela tivesse viajado para Nova York, a Laura, para quem não sabe, é minha esposa, viu? E aí as Torres Gêmeas sofreram aquele ataque terrorista. Vocês acham que eu ia dar prova? Eu ia corrigir trabalho? Eu ia mandar lavar o carro? Não. Ia parar tudo. Eu ia querer pegar o primeiro avião e ir para Nova York, eu ia entrar em pânico e desespero. Por quê? Qual a diferença da primeira notícia para a segunda? As duas estão falando de uma tragédia, mas no segundo caso, alguém que eu amo estava envolvido. Aí a tragédia tem um outro significado. Se tudo que nós três conversamos aqui nessa noite foi para você apenas uma informação histórica, arqueológica, médica, que pena. Que pena mesmo. Mas se você encarar toda essa história, como no segundo exemplo que eu dei, alguém que você ama estava envolvido, sua vida não vai ser mais a mesma depois
desse bate-papo que nós tivemos aqui. E eu vim de Engenheiro Coelho para cá, tô saindo amanhã cedo de viagem. O doutor também veio, Vilela aqui mais uma vez. É para que de alguma forma, com pelo menos alguém, quem sabe você, essa mensagem chegue forte para mostrar que ele podia ter desistido, mas ele pensou em você.